Graças a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu quero fazer uma exposição hoje lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, no versículo 17. E vamos falar sobre oração. É muito importante e é sempre bom frisar a oração, principalmente nessa época, né? Eu acho que o crente mais deve fazer é ler a Bíblia e orar. Então, todo momento é oportuno para falar sobre oração, para falar sobre a comunhão com Deus, porque você só consegue fazer a oração se você está realmente em comunhão com Deus. Quando você está afastado de Deus, quando você está distante de Deus, fica mais difícil de você fazer a oração. Você, às vezes, está passando por tribulação ou por situação difícil e muitas vezes negligencia a oração, deixa para fazer depois, ou não quer fazer porque está triste, abatido, amargurado. A gente sempre adia a oração. Nossa oração ela nunca é imediata, nunca é precisa, mas é necessitada, né? Nossa oração é muito necessitada. Nós temos que aprender realmente a orar como convém e orar de forma correta. Não que haja um padrão de fazer uma oração assim como uma prática religiosa ou uma reza, né, que você usa de repetições até que o santo responda, né? Não é isso. Mas a oração ela tem que ser feita realmente em comunhão com Deus, né? Então, nessa leitura que a gente vai fazer aqui do texto de Gênesis, você vai entender um pouco do contexto da vida de Abraão e do que ele fez para que a oração dele fosse respondida. E foi uma oração bem imediata que foi atendida. E tem outro caso que Abraão está orando por pessoas e Deus não atende essa oração, né? Apesar de ele estar em comunhão com Deus, ele ora, mas Deus não responde a sua oração. Então, vamos ver quais são os pontos cruciais para que Deus responda a nossa oração, não é? Que na verdade Deus ele quer sim responder a nossa oração, mas ele está mais preocupado em nossa comunhão com Ele. E quanto mais temos comunhão com Deus, mais Ele responde a nossa oração. Não porque Ele quer fazer os nossos gostos, mas é porque Ele quer nos ajudar. Então, acompanhe comigo nessa leitura. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que eles pudessem ter filhos. Você deve saber bem essa história aqui de Abimeleque, né? Eu não vou contar ela toda, você deve saber provavelmente do que se trata. Tá lá em Gênesis no capítulo 20, depois você faz uma leitura. Mas eu quero falar do fato em si de que Abraão fez para esse homem, né? Abraão orou por ele, não é? Mas só para refrescar a sua memória, eu vou lembrar um pouco, né? Abimeleque se encontra com Abraão e vê Sara. E nessa conversa, Sara diz que Abraão é seu irmão e Abraão diz que Sara é sua irmã. Então Abimeleque manda buscar ela para que seja uma das suas esposas, né? Apesar de avançar de idade, aí, vamos supor, aí Sara tinha mais ou menos 75 anos de idade, era uma senhora muito bonita, né? Porque Abraão vai falar depois que temeu de sua esposa e alguém matar ele, né? Porque Sara deveria ser uma mulher mais muito bonita, né? Então Abraão com medo disse, vou dizer que é minha irmã e qualquer coisa você tomar, o castigo vai vir sobre eles, né? Porque não tem temor a Deus, né? Aí Deus manda um sonho para Abimeleque e diz, o que foi que tu fez? Aí ele, Senhor, você vai me matar e vai matar todo o povo por causa de uma coisa que eu fiz inocentemente. Aí Deus, olha, volta lá Abraão, porque ele é profeta, né? A gente vê aí um ofício de Abraão que a gente não conhecia, né? Que é um ofício de profeta que ele também tinha. Ele vai orar por você e você será curado, porque Deus botou um castigo em cima de Abimeleque, em cima de todas as suas esposas do seu povo, para que não tivesse mais nenhum filho, né? Lembre que a promessa de Abraão que ele teria que ele teria um filho, né, avançado em idade. E Abraão creu na promessa. Então, Abraão se tornou um homem e o pai da fé justamente pela crença em Deus Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, Abraão também se tornou profeta, porque ele orava pelas pessoas, ele abençoava as pessoas. Lembre também daquela conversa que ele teve com Melquisedeque ali, que ele abençoou Melquisedeque, dando ali a primeira parte simbólica do dízimo, né? Porque realmente quem instituiu o dízimo, o 10% foi Jacó, né? Então, orando Abraão,
sarou Deus a Abimeleque. Veja essa primeira frase aí. Orando a Abraão. Abraão, ele só pôde orar porque ele primeiramente teve uma comunhão com Deus. Lembra que Abraão, quando ele estava na cidade de Terã, ele era um pagão. Abraão não era um crente, não era um hebreu, não era um judeu. Né? Nessa verdade, essas palavras nem existiam nessa época. Abraão era um pagão que vivia ali na Mesopotâmia, né? Hoje, provavelmente, na região que ele estava é o Irã. Né? Provavelmente que Irã ou Iraque ali, nessas mediações. Era muito provável que Abraão fosse um iraquiano, pela cidade onde ele estava. Né? Mas o fato é que Deus, no meio de um povo pagão, no meio de uma humanidade, de uma sociedade pagã, Deus chama Abraão. Abraão creu na promessa e aí, por crer na promessa, ele se tornou um homem de fé. Mas a questão não está aí. O que eu quero tratar é sobre a oração. Abraão creu na promessa de Deus e ele se tornou um amigo de Deus. E ele tinha essa comunhão de Deus face a face. Aí é que está a chave de toda resposta de oração. É você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se tornar um cristão professo diante de todas as pessoas, que é necessário que você faça isso diante de todas as pessoas. Né? Lembro que aqui até a década de 50, década de 60, quando você vai ler as histórias, os crentes eram chamados de os bíblias. Era um apelido que davam aos cristãos, né? Que andava com uma bíblia debaixo do braço em tudo que é lugar. Então era um apelido que o povo, a sociedade deu para os cristãos. Hoje você não vê isso, porque está todo mundo com uma bíblia no celular, né? Facilitou, né? Agora você pode ser um crente 007, né? Todo mundo sabe que você existe, mas ninguém nunca lhe viu. Então, hoje, você crendo na promessa de Deus, você sendo um cristão professo, você tendo comunhão com Deus, Ele vai responder a sua oração. O ponto principal para isso sempre será a comunhão com Deus. Deus está sempre ocupado e preocupado com a nossa comunhão com Ele. Porque, veja, Deus, quando Ele vai fazer o projeto do tabernáculo e vai pedir para que o povo construa um tabernáculo, e você vê isso lá com Moisés, né? A construção do tabernáculo ainda não se tinha um templo, então se tinha um local que era transitório para que os levitas, né? E os sacerdotes, e o levita e sacerdote também estivessem lá, para que pudesse gerar comunhão com o povo. Então Moisés era um dos primeiros ali a trabalhar essa comunhão com o povo e com Deus. Arão foi o sacerdote. Então, isso só pode ser produzido porque Abraão creu na promessa. Então, o povo veio crendo na promessa. Então, Abraão creu na promessa que viria um filho, e desse filho viria uma grande nação. Então, todo o povo da terra seria abençoado. Então, Abraão ele foi imbuído de uma autoridade muito grande. E ele tinha comunhão com Deus. Ele falava com Deus todos os dias. Tanto que, numa forma normal, ele andando pelas cidades, porque Deus mandou ele peregrinar até chegar no local certo para ali poder se estabelecer, ele vai passando pela cidade. Então, esse Abimeleque tomou sua esposa, né? Que, de fato, ali era sua irmã, e realmente ela era irmã de Abraão, né? Parte de pai, mas era irmã, né? Então, Abraão, ele se tornou amigo de Deus, ele tinha comunhão com Deus, e essa comunhão é muito importante, mas muito importante mesmo. Porque Deus vai responder às orações de Abraão, porque Abraão tem comunhão com ele. Tem outra oração aqui, se você virar uma página antes, que justamente Abraão está intercedendo, aí no capítulo 18, no versículo 22, e sobre o esboço diz assim: Abraão intercede junto a Deus pelos homens, né? Você deve lembrar desse discurso se você já leu, porque começa dizendo assim, Abraão começa a limitar para Deus: se tiver 50 homens, tu vai salvar essa cidade, se tiver 40, então vai começando ali até chegar a 5, depois chegar a um homem, aí Deus diz: por causa de um eu vou salvar. E na verdade Deus, ele não salva a cidade de Sodoma, ele na verdade tira Ló de dentro com sua família. Você sabe da história? Aí a esposa de Ló olha para trás, vira que é estátua de sal, só sai ele e as filhas, né? Mas, veja, uma pessoa foi salva também por intermédio de Abraão, porque estava intercedendo. Porque Deus procurou e só viu Ló.
É porque Deus não sabia, né? É porque a intenção de apresentar isso para Abraão era dessa forma. Olha, Abraão, eu tô lá procurando, né? Tô vendo lá que não tem. A ideia, imagina o diálogo que Deus estava tendo com Abraão ali, né? Deus mostrando a Abraão que era zeloso, que era um Deus cuidadoso, que era um Deus amoroso, porque Deus queria apresentar também isso a Abraão. Olha, Abraão, por causa de 50 eu vou salvar, por causa de 40 eu vou salvar, por causa de 30. E no fim das contas só achou um que era justo, né? Então o restante tudinho foi destruído. Então você vê que até a esposa de Ló, ela não era uma pessoa justa, porque ela desejava aquela cidade, né? Ela já estava familiarizada. Então essa oração de Abraão pela cidade não foi respondida, mas por um justo que também Abraão pedia, foi salvo. Então, Abimeleque só foi curado porque Deus disse que Abraão ia profetizar sobre ele a cura. Então, tá aí no versículo 7. Abraão é profeta e intercederá por ti. Então, Abimeleque, quando acordou, chamou todo o seu povo, contou a história, né? Depois questionou Abraão. Então, Abraão orou por ele e ele foi curado. Diz assim, no versículo 18: porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Deus já tinha colocado um castigo, mesmo sem Abimeleque ter cometido nenhum erro, né? Ele estava inocente ali, mas Deus impediu de todas mulheres engravidarem. Então, um castigo mesmo sem ter feito nada errado. Deus, ele estava na vida de Abraão e Abraão tinha essa comunhão com ele. Então Deus estava fazendo coisas com Abraão que Abraão nem pedia. Então Deus abençoou Abraão de uma grande forma, e aonde Abraão estivesse, ele seria abençoado, porque essa também era uma parte da promessa. Abimeleque, ele entendeu isso, foi atrás de Abraão, pediu, conversando, que ele fosse curado. Agora deixa eu só fazer um parêntese aqui, o seguinte, provavelmente deve ter alguém na sua família que precisa de cura, que precisa de uma cura rápida, de uma cura imediata. E eu falo aqui de uma forma geral, né? Porque tem mulheres que não podem ter filho, tem pessoas que estão com problema de saúde, problema de coração, né? Problema na cabeça, problema em algum outro órgão do corpo, né? Pulmão, fígado, estômago. É porque a gente somos afligidos por vários tipos de doenças todos os dias, né? Uma vez ouvindo uma pregação de Billy Graham, ele com 80 anos de idade, isso há 16 anos atrás, né? Ele falando o seguinte: eu cheguei agora aos 80 anos e tenho vários problemas de saúde, né? Eu tenho mal de Parkinson, e você sabe que mal de Parkinson a pessoa fica tremendo o tempo todo, não é? Ele só tem várias outras doenças aqui que eu não vou enumerar, mas são várias. Mas se Deus quis que eu chegasse aqui assim, e se eu conseguir viver mais algum tempo, mas eu acho que eu já estou de partida, né? Ele falou isso quando eu tinha 80 anos. Ele ainda viveu mais de 16 anos, né? Billy Graham. Então veja, Deus de alguma forma, mesmo na doença, ele quer comunhão com a pessoa. A gente sabe que é muito bom quando a gente vê uma pessoa da nossa família muito saudável, muito bem, vive bem plenamente. E a gente fica muito triste quando tem alguém doente na nossa família, né? Que a gente queria que a pessoa estivesse bem, estivesse saudável. Mas aí é onde é que está a questão. Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque pode ser você que esteja doente. Pode ser você que esteja precisando de cura. Pode ser você que esteja precisando de que Deus vá lá e coloque a mão para que você seja curado. Porque os homens de Deus estão falando sobre a palavra de Deus. Estão espalhando a palavra de Deus. E eu estou dizendo aqui uma palavra para você. Espero que você seja abençoado por isso. Que você procure a Deus. Que você tenha comunhão com Ele. Porque eu estou aqui para falar essa mensagem para ajudar. Para que lembre a você de que existe um Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. E você confiando nisso, você será curado. Sua família será curada. Porque hoje a gente tem que buscar a cura através de Deus. E Deus vai mostrar o caminho para isso. Porque Ele também fez a medicina para ajudar o homem. Você lembra que aí até a década de 50 aqui no Brasil, era muito difícil uma pessoa chegar a 60, 70 anos. Poucos chegavam. Então quer dizer, a idade aumentou aqui no Brasil. Antigamente se vivia até no máximo 60 anos. Hoje as pessoas estão vivendo aí bastante, né? No século XIX, quando o homem chegava com 50 anos, estava com a aparência de um homem de 80.
Então Deus foi ampliando a medicina, foi ajudando e chegando a esse conceito de medicina, dando sabedoria aos médicos para que chegasse uma solução para a sua saúde, né? Então busque ao Senhor, porque Ele vai indicar o melhor remédio para você. Porque na verdade Ele é o único remédio para tudo. Você pode estar com um problema seríssimo de saúde, mas quando você está em comunhão com Deus, Ele que vai dar a cura. Ele vai mostrar onde você vai ser curado, como vai ser curado, quando vai ser curado. Porque na verdade Ele quer fazer isso. Porque que Deus quer ajudar. Deus está disposto a nos ajudar. E Ele quer ouvir as nossas orações. Mas em primeiro lugar, por mais dor que você esteja sentindo, por mais sofrimento que você esteja passando, por mais tristeza sobre tristeza que você esteja passando, você tem que estar em comunhão com Deus. Porque é a comunhão que vai restaurar todas as coisas. Foi por isso que Jesus Cristo sofreu tanto, apanhou tanto, foi pregado numa cruz, para que a gente pudesse novamente ter comunhão com Deus. Foi na dor e no sofrimento que Jesus conseguiu que restaurasse a nossa comunhão com Deus. Então, você tendo comunhão com Deus, você vai ver que sua vida vai mudar muito. A vida da sua família vai mudar muito, mas isso tem que começar com você. Porque Abraão só pôde curar Abimeleque porque ele tinha comunhão com Deus. É essa comunhão que Deus quer para a sua vida, que é para a nossa vida, que é para a vida da nossa igreja. Porque comunhão é algo tão importante. O dia que você entender realmente o que significa comunhão, quando você estiver entrelaçado com Deus, você vai estar um dia sentado no seu sofá falando com Ele, conversando com Ele sobre o que você precisa, sobre coisas pequenas, coisas grandes que Deus vai ajudar. E Ele vai abençoar. E Ele quer fazer isso. Mas Ele quer que você tenha comunhão. Estava orando esses dias, pedindo a Deus uma orientação sobre algo que eu precisava fazer. Comecei orando na segunda para que Deus me mostrasse se eu precisava fazer isso, se eu poderia fazer isso, se eu deveria fazer isso. Então, passei a semana falando com Ele, conversando com Ele, pedindo a Deus que Ele mostrasse qual era a coisa certa para fazer. Quando foi no sábado, às 4 da tarde, Deus me deu a resposta. Estava sentado no sofá, como meu sofá é importante, sentado ali, meditando, falando com Deus, né, orando a Ele, né, e Deus me mostrou. Deus fez, olha, é isso aí mesmo. E aconteceu como eu estava pedindo, da forma como eu falei a Deus, sem nenhuma diferença, sobre algo pessoal da minha vida, da vida da minha esposa e do meu filho. Como foi importante isso para nós. Em outra oportunidade eu explico melhor o que foi que aconteceu. Mas veja, o que eu quero que você entenda é que a resposta da oração vai vir quanto mais tempo você gastar em comunhão com Deus. Você pensa, mas nossa, eu vou ficar 2 horas sentado orando, 2 horas de joelho, 1 hora de joelho orando. Não é só isso, porque não adianta você passar 1 hora orando se você não tem comunhão com Deus, não é? Então, a comunhão com Deus ela é muito importante, porque a comunhão é a que ela vai fazer o processo da nossa oração, entendeu? Então, é isso que Deus requer de nós, que você possa ser abençoado nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, que você quando ouvir essa mensagem, você entenda o que Deus requer de você, principalmente, uma primeira parte, é a comunhão. Fique na paz, meu irmão, e Deus abençoe sua vida. Amém.